Olá pessoal, olá você desbravador, seja muito bem-vindo. Você que clicou aqui, com toda certeza quer ouvir mais sobre o livro O Libertador. Você que está estudando para alguma prova ou só quer aprender mais sobre o Espírito de Profecia, seja muito bem-vindo. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Vamos lá? Livro O Libertador, capítulo 1. Cristo antes de vir à Terra. Desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus Cristo era um com o Pai. Ele era a imagem de Deus, a expressão de sua glória. Para mostrar essa glória e para revelar a luz do amor de Deus, Jesus veio à terra obscurecida pelo pecado. Sobre ele, Isaías profetizou: E lhe chamarão de Emanuel, Deus conosco. Jesus era a palavra de Deus, o pensamento de Deus audível. Deus concedeu essa revelação não apenas para os seus filhos nascidos na terra. Nosso pequeno mundo é o livro de estudo do universo. Tanto os redimidos como os seres não caídos encontrarão o verdadeiro conhecimento e a verdadeira alegria na cruz de Cristo. Eles verão que a brilhante glória no rosto de Jesus é a glória do amor de quem sacrifica a si mesmo. Eles verão que para a terra e o céu, a lei da vida é a lei do amor de quem renuncia a si mesmo. O amor que não procura seus interesses tem sua origem no coração de Deus e é demonstrado no manso e humilde Jesus. No princípio, Cristo assentou os alicerces da terra. Sua mão sustentava os mundos no espaço e moldava as flores no campo. Ele encheu a terra com beleza e o ar com canções. Ele escreveu a mensagem do amor do Pai em todas as coisas. Embora o pecado tenha estragado a perfeita obra de Deus, sua caligrafia ainda permanece. Com exceção do coração egoísta do ser humano, não há nada que viva apenas para si mesmo. Cada árvore, cada arbusto, cada folha exala o oxigênio, sem o qual nem as pessoas nem os animais poderiam viver. As pessoas e os animais, por sua vez, apoiam a vida da árvore, do arbusto e da folha. O oceano recebe cursos de águas de todas as partes somente para devolvê-los. O vapor que dele sobe cai em forma de chuva para regar a terra, de modo que as plantas possam crescer e florescer. Os anjos de glória se alegram em doar. Eles trazem luz do alto, movendo-se sobre o espírito humano a fim de conduzir o que está perdido à comunhão com Cristo. Deixando de lado todos os exemplos secundários, vemos Deus em Jesus. Descobrimos que a glória de Deus está em dar. Não estou buscando glória para mim mesmo, disse Cristo, mas a glória daquele que me enviou. Cristo recebeu de Deus, mas recebeu para dar. Por meio do Filho, a vida do Pai flui para todos. Por meio do Filho, ela retorna em alegre serviço, uma corrente de amor para a grande fonte de tudo. Dessa maneira, por meio de Cristo, o círculo de bênção se completa. Essa foi a lei quebrada no céu. O pecado começou com o egocentrismo. Lúcifer, o querubim cobrido, queria ser o primeiro no céu. Ele tentou afastar os seres celestiais de seu Criador para conseguir a honra toda para si, revestindo o Criador com as suas próprias características. Ele levou os anjos a duvidar da palavra de Deus e a desconfiar de sua bondade. Satanás fez com que eles vissem Deus como exigente e incapaz de perdoar. Assim, ele enganou os anjos. Da mesma forma, ele enganou a raça humana. E a noite de miséria desceu sobre o mundo. A terra ficou na escuridão pela falta de compreensão de Deus. Para trazer o mundo de volta para Deus, o poder enganador de Satanás tinha que ser quebrado. Deus não podia fazer isso pela força. Ele queria somente o serviço movido pelo amor, e o amor não pode ser conquistado pela força ou autoridade. Somente amor desperta amor. Conhecer Deus é amá-lo. Devemos ver seu caráter em contraste com o caráter de Satanás. Somente um ser podia fazer essa obra. Somente aquele que conhecia a altura e profundidade do amor de Deus poderia revelar isso. O plano da nossa redenção não foi formulado depois da queda de Adão. Ele foi uma revelação do mistério oculto nos tempos passados. Foi uma revelação dos princípios que tem sido o fundamento do trono de Deus desde a eternidade. Deus previu a existência do pecado e fez
provisões para enfrentar a terrível emergência. Ele se comprometeu a dar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lúcifer tinha dito: erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei como o Altíssimo. Mas Cristo, embora sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, um sacrifício voluntário. Jesus poderia ter ficado com a glória do céu, mas escolheu descer do trono do universo, a fim de trazer vida ao que estava morrendo. Cerca de 2000 anos atrás, uma voz foi ouvida do céu: um corpo me preparaste. Aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Cristo estava prestes a visitar nosso mundo e se tornar carne e sangue. Se ele tivesse vindo com a glória que tinha antes do mundo ser criado, nós não poderíamos suportar a luz de sua presença, para que pudéssemos contemplá-la e não ser destruídos. Ele ocultou sua glória e encobriu sua divindade com a humanidade. Tipos e símbolos têm perfigurado esse grande propósito. A sarça ardente em que Cristo apareceu para Moisés revela Deus. Esse humilde arbusto, que parecia não ter nenhum atrativo, abrigou o infinito. Deus encobriu sua glória para que Moisés a pudesse contemplar e não morrer. De igual maneira, na coluna de nuvem durante o dia e na coluna de fogo durante a noite, a glória de Deus estava encoberta de modo que seres humanos finitos pudessem olhar para ela. Por isso, Cristo teve que vir à semelhança de homem. Ele era o Deus encarnado, mas sua glória estava coberta para que ele pudesse se aproximar de homens e mulheres cheios de tristezas e tentações. Durante a longa peregrinação do povo de Israel pelo deserto, o santuário esteve com eles como símbolo da presença de Deus. Da mesma forma, Cristo armou a sua tenda ao lado das nossas tendas para que pudéssemos nos familiarizar com o seu caráter e vida divinos. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai cheio de graça e de verdade. Desde que Jesus veio morar entre nós, cada filho e filha de Adão pôde entender que nosso Criador é o amigo dos pecadores. Em cada ato divino da vida do Salvador na terra, vemos Deus conosco. Satanás apresenta a lei de amor de Deus como uma lei de egoísmo. Ele declara que é impossível obedecer às suas exigências. Ele culpa o Criador pela queda de nossos primeiros pais, levando as pessoas a olharem para Deus como se ele fosse o autor do pecado, do sofrimento e da morte. Jesus veio desmascarar esse engano. Sendo como qualquer um de nós, ele devia dar um exemplo de obediência. Para isso, tomou sobre si nossa natureza e passou por suas experiências, para que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Se tivéssemos que passar por alguma coisa que Jesus não passou, Satanás, neste ponto, afirmaria que o poder de Deus não era suficiente para nós. Portanto, Jesus, como nós, passou por todo tipo de tentação. Ele enfrentou cada provação para que pudéssemos passar. E ele não usou em seu próprio favor nenhum poder que não seja gratuitamente oferecido a todos nós. Como ser humano, ele ofereceu tentações e as venceu pelo poder que Deus lhe dava. Ele deixou claro o caráter da lei de Deus. E a sua vida testifica que é possível, também para nós, obedecer à lei de Deus. Por sua humanidade, Cristo tocou a humanidade. Por sua divindade, ele firma-se no trono de Deus. Como filho do homem, ele nos dá exemplo de obediência. Como filho de Deus, ele nos dá poder para obedecer. Ele nos diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Deus conosco é a garantia de livramento dos pecados, a certeza de poder para obedecer à lei do céu. Cristo nos revelou um caráter oposto ao de Satanás. Sendo encontrado em formas humanas, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo tomou a forma de servo e ofereceu o sacrifício, sendo ele mesmo o sacerdote e a vítima.
Ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Tratados como nós merecemos. Cristo foi tratado como nós merecemos, para que pudéssemos ser tratados como Ele merece. Ele foi condenado por nossos pecados, dos quais Ele não teve parte, para que pudéssemos ser justificados por sua justiça, na qual não temos parte. Ele sofreu a morte que era nossa, para que pudéssemos receber a vida que era dele. Pelas suas feridas fomos curados. Satanás decidiu causar eterna separação entre Deus e o homem, mas ao assumir nossa natureza, o Salvador se uniu à humanidade por um laço que nunca será desfeito. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele se deu não apenas para morrer como nosso sacrifício, ele se deu para tornar-se um da família humana, para manter sua natureza humana para sempre. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Deus adotou a natureza humana na pessoa de seu Filho e a levou para o mais alto do céu. O Filho do Homem será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Aquele que é santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, não se envergonha de nos chamar de seus irmãos e irmãs. O céu se acha abrigado na humanidade e a humanidade está envolvida no abraço do amor infinito. A exaltação do povo redimido de Deus será testemunho eterno de sua misericórdia. Nas eras que hão de vir, ele mostrará a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, a fim de que a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Por meio da obra de Cristo, o governo de Deus permanece justificado. O Todo-Poderoso é revelado como Deus de amor. Cristo refutou as acusações de Satanás e desmascarou seu caráter. Nunca mais o pecado poderá entrar no universo. Através da eternidade, todos estaremos garantidos contra a apostasia. Mediante o sacrifício de amor, Jesus ligou a terra e o céu ao Criador em uma união indissolúvel. Onde o pecado aumentou, a graça de Deus aumentou ainda mais. A terra, campo que Satanás afirma ser seu, será honrada acima de todos os outros mundos do universo. Aqui, onde o Rei da Glória viveu, sofreu e morreu, será o lugar onde Deus habitará com a humanidade. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Por toda a eternidade, os remidos o louvarão por seu indescritível dom. Emmanuel, Deus conosco.